O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. De modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuares, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Pode sentar um pouquinho. Hoje tem catequese. De manhã foi mais tranquilo, agora tem catequese. Assim não repete a homilia, né? Quem ouviu de manhã vai ouvir outra homilia, não vai ouvir a mesma. É bom que quem ouviu de manhã tem mais coisa para viver durante esta quaresma. Nós estamos vivendo esse tempo sacro-santo. E eu dizia no início da missa que este tempo não seja como todos os tempos na vida da igreja e na sua vida, sobretudo na sua vida. Porque nós estamos vivendo nós dizíamos durante o dia, nós estamos vivendo uma dessacralização da quaresma. Como se fosse um tempo como todos os outros, não é mais um tempo sacrossanto, deixou de ser. Não que deixou de ser na vida das pessoas. Continua sendo, e com toda a profundidade, com toda a responsabilidade, com toda a seriedade, continua sendo. E a gente precisa retomar. Então, me valho de um texto que não é meu, não escrevi, mas o texto é bonito e eu vou compartilhar com vocês comentando algumas coisas. O tempo do Senhor é o princípio do conhecimento. A sabedoria é disciplina e os tolos as desprezam. Provérbios 1, versículo 7. O tempo do Senhor é o princípio do conhecimento. A sabedoria disciplina, os tolos as desprezam. A quaresma é tempo litúrgico de reconstrução de cada um de nós e da comunidade. Tempo em que nos motiva a colocar em questão a razão de ser da nossa vida. Para que é que você vive? Para que vivemos? Sobre o que está fundamentado, em que está fundamentado a nossa vida.
E para onde nós caminhamos? Para que vivemos? Para que você vive? Qual é o fundamento da sua vida? E para onde você está caminhando? 3 perguntas que a gente não pode responder de bate pronto e nem de imediato, porque exige reflexão. E a Quaresma nos propõe justamente isso. Neste sentido, dizemos que a Quaresma é tempo intenso de conversão. Trata-se da vida em conversão. Vida em conversão. Ou seja, a conversão não se reduz a atos ou eventos. Não se reduz a atos ou eventos, mas é um processo permanente de mudança. Um processo permanente de mudança, facilitada pela ação da graça divina. Processo de mudança. Quantas quaresmas você já viveu? 30, 40, 15, 20, 10, 60, 70, 13, 15. Quantas quaresmas você já viveu? Meu caso, pelo menos 42. Eu tenho 42, eu ia já desde criança. Então já faz 42 anos que eu vivo a quaresma. E algumas coisas mudaram, graças a Deus. Outras coisas continuam do mesmo jeito, graças à minha teimosia e à minha desobediência a Deus. E aqui, neste ponto que continua do mesmo jeito, eu preciso mudar. Eu preciso me converter, eu preciso voltar para Deus, eu preciso colocar Deus nessas áreas da minha vida que ainda não tem. Para que a minha vida passe a ter sentido. Assim, a conversão não é uma simples mudança exterior do modo de ser ou de agir, e sim uma mudança de Senhor. Uma mudança de Senhor. Isto é, nos leva a perguntar quem é o Senhor da nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida? E é muito fácil a gente identificar quem é o Senhor da nossa vida. Não responda em voz alta, mas pense na pergunta que o padre vai fazer. O que você pensa? O que está populando a sua mente, os seus pensamentos ultimamente? Que você está pensando mais? Em que você mais está pensando nesses últimos tempos? Que você pensa todo dia. Se você olhar, observar, com quase toda certeza, não é Deus. Com quase toda certeza também não são as coisas dele. São outras coisas. Preocupações, trabalho, família, filho, marido, e etc. A lista é enorme. Mas é preciso a gente prestar atenção que quaresma é mudança de Senhor, porque estas coisas que me refiro, de repente, sem que a gente perceba, está sendo o Senhor na nossa vida. Então, ou seja, a quaresma é tempo forte para consultar o interior e verificar quem é o Senhor em nosso coração. Quem é o Senhor em nosso coração? Nesse contexto de conversão que se situa as práticas quaresmais. A oração, o jejum e a esmola, elas só têm um significado profundo visto a partir da experiência de conversão. Porque se colocarmos fora do horizonte de conversão, ela passa a não ter sentido para a gente, e a gente começa até a achar que isso é um absurdo, ou que isso é uma cobrança desnecessária, ou que são práticas desnecessárias. Não preciso fazer jejum, preciso fazer esmola, não preciso fazer oração.
Se a gente pensa assim, é porque a gente está precisando de conversão. Por meio de uma vivência mais radical dessas práticas, começa a ocorrer um deslocamento dos falsos senhores que habitam o nosso coração. E, ao mesmo tempo, amplia-se o espaço interior para a presença da ação do verdadeiro Senhor. Então, deslocamos os falsos senhores. É preciso deslocar os falsos senhores do nosso coração e abrir espaço para o verdadeiro Senhor, aquele que é verdadeiramente o nosso Senhor e que quer conduzir a nossa vida. Tendo como inspiração o tema da campanha da fraternidade deste ano, a Igreja do Brasil nos motiva a viver a Quaresma como um tempo privilegiado para dar um novo sentido à nossa vida. Por meio do lema, fala com sabedoria e ensina com amor. Somos movidos a libertar todas as ricas possibilidades e todos os recursos que querem se expressar, o que se encontram no mais profundo da nossa interioridade. Educar vem do latim, educare, que significa trazer o melhor e mais humano presente nas profundezas do nosso ser. Trazer, vou repetir a frase, significa trazer o melhor e mais humano presente nas profundezas do nosso ser. Isso significa educar. E também precisamos nos educar, ou mais ainda, precisamos deixar que Deus nos eduque para as suas coisas. E Deus nos educa a partir do Espírito Santo. E como diz Santo Agostinho, é o nosso mestre interior que nos ensina todas as coisas de Deus. A ação da graça do Espírito em nós. Nesse sentido, então, a vivência quaresmal é uma verdadeira escola da vida, cujo aprendizado nos leva ao centro de nosso ser, para enraizarmos nossa vida no coração da Trindade Santa. Dele saborearemos a seiva da vida, a divina sabedoria, e nos deixamos plenificar pela graça transbordante de Deus. Assim, as conhecidas práticas quaresmais, o jejum, a oração e a esmola, criam em nós um clima favorável. Cria um clima favorável. Por anos deixamos educar por Deus, para nos formarmos, para nos tornarmos mais humanos. Educação divinizada, que se expande em múltiplas ações. Comigo mesmo, com Deus e com os outros. E também com a obra da criação. A vivência quaresmal, portanto, revela-se um processo educativo, e isso acontece em primeiro lugar, no mais profundo de cada um de nós, lugar do verdadeiro mestre, que faz do coração humano a sua sala de aula. O verdadeiro mestre é aquilo que se referia com o mestre divino, o Espírito Santo. Então, deixemo-nos ser educados pelo Espírito do Senhor. Considerando tudo isso, entendamos, com a cerimônia da imposição das cinzas, que hoje nós celebramos, toda a igreja dá início ao percurso quaresmal. Neste ano, neste tempo litúrgico, inspirado pelo tema da campanha da fraternidade, nós teremos a oportunidade de experimentar um modo diferente de viver. Um modo diferente de viver. De nos deixarmos conduzir pelo Espírito, o grande mestre interior que nos ensina com amor. Precisamos alargar o espaço do nosso coração. Precisamos abrir a nossa mente
para acolhermos as coisas novas que Deus nos quer ensinar. Coisas novas que nos levam a uma experiência profunda de Deus, que nos leve a uma experiência profunda de conversão, que nos leve a uma mudança total de vida, para aderirmos totalmente ao projeto de Jesus e fazermos cada vez mais e com mais profundidade a vontade de Deus. Em sintonia com todas as comunidades cristãs católicas, somos chamados a viver este tempo quaresmal, sempre de maneira nova e inspiradora. O centro da nossa vida é e sempre deve ser Jesus. A sua pessoa, o seu ensinamento, o mistério da sua morte e da sua ressurreição. O caminho do seu seguimento é sempre rico e surpreendente. Muitas vezes corremos o risco de viver o tempo litúrgico da Quaresma como uma celebração rotineira. Algo que já conhecemos. Já sabemos todos os textos, já decoramos todos os textos. É sempre a mesma coisa. Mas se nós não abrirmos o nosso coração para vivermos uma conversão sincera e abandonar hábitos ruins que se tornaram vícios, nós vamos passar por esse tempo litúrgico de Quaresma como passamos todos os outros tempos. É preciso eliminar, e para vencer os vícios é preciso ter coragem. O mistério da morte e ressurreição de Jesus, por isso a Quaresma nos convida a meditarmos o mistério da via sacra. O caminho doloroso de Jesus para o Calvário. Porque é neste caminho doloroso que nós experimentamos a profundidade, o quanto Deus se abaixou, o quanto Deus se humilhou por amor de nós para nos resgatar. Então, se você não colocou como roteiro da sua vida de oração durante essa Quaresma a via sacra, coloque. Para você meditar, não só para repetir as orações, mas para você meditar no mistério da paixão, para você meditar no mistério da cruz. Porque é para isso que o tempo quaresmal nos convida a contemplar o mistério da cruz. E a cruz que se manifesta no nosso dia a dia. O evangelho deste dia nos fala das práticas quaresmais, da oração, da esmola e do jejum. E em que nossas relações são iluminadas e questionadas pelo modo de viver e de proceder de Jesus. Por isso nós precisamos contemplar a via sacra, porque a vida, o modo de viver de Jesus ilumina a nossa caminhada. Ilumina a nossa escuridão, ilumina a nossa treva. São 3 gestos que nos humanizam e que tornam a vida mais leve e com um sentido. Eles condensam o sentido da vida cristã e apresentam-se como uma alternativa privilegiada para viver com mais intensidade. A vida é um abrir-se para Deus e para os outros. E abrir-se para a vida e para Deus e para os outros, nós aprendemos fazendo esmola, praticando a esmola, praticando a caridade. Quando nós praticamos a caridade, nós nos abrimos para Deus, nós nos abrimos para os outros, nós nos abrimos para a vida. E é preciso a gente buscar, no sentido profundo da esmola, o verdadeiro sentido do nosso existir. E com isso sintonizar-nos com o coração de Deus. E como é que a gente faz para sintonizar com o coração de Deus? Qual o meio que a gente tem para sintonizar com o coração de Deus? A oração. A oração é um sintonizar-se ao coração de Deus. Não é por obrigação que a gente reza. E nem por interesse. Muitas vezes a gente só reza por interesse. Mas não devemos rezar por interesse nem por obrigação.
mas por um gesto de amor. Sintonizar-nos ao coração de Deus e nos colocar em ordem na própria existência. Por isso nós praticamos o jejum. O jejum é para nos ensinar o sentido da nossa existência. Então, o jejum que nós praticamos no dia de hoje, e queira Deus que praticaremos também nas quartas e nas sextas-feiras, na medida do possível durante esse tempo da Quaresma, servirá para nos ensinar, servirá para trazer para nós o verdadeiro sentido da nossa existência. Assim, sintonizado com o tema da campanha da fraternidade, a Quaresma é também tempo privilegiado para reeducar-se. E reeducar todo o ser, os sentidos, as relações e os afetos. Deus, por meio destas práticas quaresmais, deseja reeducar os nossos afetos, reeducar as nossas relações, reeducar o nosso sentido, para que possamos fazer uma experiência cada vez mais profunda. Na relação consigo mesmo, o ser humano é a abertura para si mesmo. Ele é capacidade de interiorização, consciência do dinamismo internos, autônomos e responsáveis em suas decisões, sujeito da sua própria história. Não é comum prestar atenção ao que acontece no território interior. Não é comum. E é sempre um grande desafio a gente prestar atenção nos nossos movimentos interiores. Como diz aqui o texto, no nosso território interior. Porque a gente guarda tanta coisa que muitas vezes a gente não quer mexer, que muitas vezes a gente não quer mudar, que muitas vezes a gente quer deixar lá quietinho. Mas é preciso que a graça de Deus toque o nosso território interior para mudar de dentro para fora a nossa vida. Corre-se também o risco de viver em horizontes muito estreitos. Tal estreiteza aprisiona a solidariedade, atrofia a capacidade de diálogo e dá margem à indiferença, à insensibilidade, à falta de compromisso com as mudanças que se fazem urgentes. O próprio território interior se torna uma couraça, uma proteção, e o sentido do serviço some do horizonte da vida, do cotidiano de cada um de nós. Porque muitas vezes não deixamos Deus tocar lá naquele cantinho escondido, naquelas feridas que só nós sabemos. Ou então naquelas feridas que, se perguntassem para o nosso travesseiro, ele contaria tudo. Que ficam lá guardadas, no mais profundo do nosso ser, e que a gente não quer mexer de jeito nenhum. O tempo da Quaresma é tempo de permitir que Deus ilumine este canto escuro da nossa vida e toque com a sua graça. O ser humano, portanto, é chamado a se relacionar com os outros. Ele é um ser de reciprocidade e complementariedade, que reconhece a própria singularidade, bem como a singularidade das demais pessoas. Reconhecer-se a si mesmo e reconhecer o outro na sua diferença. Coloca-se numa atitude de relação dialogal. É o ser humano solidário que caminha lado a lado com o resto da humanidade. Se passamos por sofrimento, se passamos por dores, se passamos por decepções, não estamos sozinhos. Não nos sintamos de maneira nenhuma abandonados. Não estamos sozinhos. Nós estamos com Deus, nosso Senhor está conosco. Aquele que é Senhor da nossa história, da nossa vida, se faz presente do nosso lado, não nos abandona. Confiemos. Aqui ganha sentido a expressão bíblica da esmola, que sempre está ligado à compaixão e à piedade. A esmola mantém profundamente unidos os sentimentos de compaixão e de ternura
com a solidariedade afetiva significa ser sensível às necessidades dos outros. Que em algumas coisas vai precisar de nós. Solidariedade muitas vezes na área econômica, solidariedade muitas vezes em termos psicológicos, solidariedade muitas vezes afetiva e muitas vezes também solidariedade espiritual. São quatro expressões que nos abrem enormes possibilidades. E a gente só vai conseguir ver isso com profundidade se a gente permitir que o Espírito de Deus nos conduza, que o Espírito do Santo do Senhor nos oriente, que o Espírito Santo nos guie, para que a gente possa, nesta aventura maravilhosa que é a nossa vida, encontrar esses elementos e colocar todos esses elementos sobre o olhar misericordioso de Deus na ação da sua graça, na potência do seu Espírito. Na relação com o mundo criado, o ser humano se coloca como um ser responsável e colaborador no cuidado e na transformação do coração e da vida das pessoas, numa atitude de respeito e reverência para com o universo que é dom de Deus. Descobrimos aqui o verdadeiro sentido do jejum. O jejum humaniza, pois faz a pessoa descer do pedestal. Torna-se mais sensível e solidária. Fazer jejum só tem sentido quando brota da sensibilidade que faz sair de si mesmo para viver a partilha e a comunhão. Jejuar, portanto, pode ser um convite para ordenar a mente, pacificar o coração, serenar os olhos, guardar a língua, purificar a tendência ao imediatismo, ao falso moralismo, ao puritanismo, ao perfeccionismo. Implica também não se deixar levar pela tentação de falar mal dos outros, de destruir reputações e ser vinculador de mentiras e de ofensas para as pessoas. Por fim, para o ser humano, Deus é o grande outro. Para o ser humano, Deus é o grande outro, que o fundamenta e o constitui, e com ele estabelece uma relação dialógica, uma relação de proximidade. Reconhece-se procedente dele e a ele se sente chamado, capacitado a viver uma experiência de intimidade e de comunhão amorosa. Tudo isso, talvez tenha ficado difícil da gente compreender, mas tudo isso para demonstrar que se as nossas práticas quaresmais não saem de dentro, elas não ajudam e não santificam a nossa vida. Por isso é tempo que a gente voltar o nosso coração para Deus, da gente se preparar bem com uma boa confissão, olhando todos os cantos do nosso coração, fazer um bom exame de consciência, fazer uma boa confissão e buscar converter o coração com profundidade, para podermos fazer em tudo a vontade de Deus. As nossas práticas quaresmais, elas terão resultados frutíferos na nossa vida, se forem com sinceridade e se saírem do nosso coração. Se for algo só para os outros ver, não vai produzir resultado nenhum, como disse Jesus no Evangelho. Se for só para chamar atenção, para trazer para si aplausos e reconhecimentos,
não vai produzir efeito nenhum. Vai terminar a quaresma, nós vamos iniciar a Semana Santa, a Páscoa, termina a Páscoa, volta o tempo comum, e a gente não mudou nada. De uma forma concreta e radical, eu indico que você pense em um vício que você precise vencer. Talvez um só é pouco, né? Poderia ser logo uns 5. Mas vamos começar devagar, né? Um vício. Você vai escolher um vício. E nesta quaresma, você vai lutar. Mas vai lutar até suar sangue. Para não mais cometer ou não mais alimentar este vício que você tem. Que você sabe qual é. Você sabe qual é. Eu sei dos meus. E eu vou tentar fazer isso também. Para que a gente possa treinar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então, se vai pensar, se você não pensou ainda, se você vai pensar durante esses dias e vai lutar. Monte as suas estratégias de luta, monte as suas estratégias para vencer esse vício. E não é vencer só durante a quaresma, não. Seja também, né? Não é só durante a quaresma, não. É vencer pelo resto da sua vida, a ponto de nunca mais você voltar a cometer esses vícios que você vai lutar. Pensa, daqui 3 anos você vencer 3 vícios, você vai ser quase santo. Daqui 5 anos você tiver vencido 5 vícios, você vai ser, já está mais perto da santidade. Imagine, em 42 anos, se eu tivesse vencido um vício cada ano, você estava quase santo. Mas ainda não sou. Por quê? Porque não quis vencer. Porque não quis lutar. Então, sejamos perseverantes, não tenhamos medo. O Senhor nos espera. O Senhor caminha conosco. O Senhor está do nosso lado. Ele não vai nos abandonar. É preciso que a gente confie e que a gente busque essa profundidade da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.